Olá, feliz em tê-los aqui. Sou o Diogo Calor e como host do Pode Gerar Energia, estamos aqui para mostrar para vocês quais foram as energias que levaram os maiores profissionais e empresários do Brasil e do mundo chegar no topo da sua carreira. Hoje o papo é totalmente inteligência, inteligência na engenharia, inteligência na comunicação, inteligência artificial também, e hoje nós estamos aqui, além de um grande amigo de longa data que faz parte da minha história, nós estamos aqui com um grande especialista em grandes áreas como telecomunicações e inteligência artificial, mas também já foi professor, já foi presidente da nossa associação de engenheiros, é uma grande pessoa. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo França, da EF Tecnologia. Muito obrigado por você estar aqui, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer te receber aqui. Cara, muito obrigado, meu amigo Diogo. Realmente temos aí umas histórias juntos, né? E, se Deus quiser, teremos muito mais e construindo mais esse episódio aqui no Pode Gerar. Obrigado pelo convite. Obrigado, meu irmão. É um prazer receber aqui. E, de verdade, temos já uma longa data. A gente já se conhece há bons anos, né, Ricardo? Ixi. Foi aonde? Perto de... Foi nas entidades, né, associativas, né, de Guarulhos, no Rotary, né? Talvez, né? Rotary, né, que a gente já se viu, a gente participou de BNI junto. BNI, talvez tenha sido BNI, é participou verdade. de BNI junto, e aí Associação dos Engenheiros. Assim grandes coisas, né? Você é uma pessoa, na nossa cidade de Guarulhos, você é uma pessoa extremamente relacionada em todas as associações, você está presente em todo lugar, né? E foi ali que eu me deparei com você e te conheci, mas eu acho que foi em BNI mesmo. O BNI acho que foi o primeiro ponto legal, de contato, né? Foi o primeiro ponto, foi onde a gente se conheceu. Em outros carnavais, né? Antes de pandemia e tudo, né? Era outro momento, né? Era outro momento, outra vida, outra ideia de viver, né? E até no nosso assunto de hoje aqui, quando a gente chegar lá na ponta que começar a falar de inteligência artificial, aí eu acho que vai vir um sentimento à flor da pele, né? Que é viver o que a gente viveu pandemia, que nem faz tanto tempo, né? Não faz uma década. Exatamente. E parece que faz 100, 10 décadas, não parece? Muita gente já esqueceu, né? O que aconteceu, né? Pois é. E, meu irmão, e pra gente começar, o que a gente costuma fazer de hábito aqui, muito mais, a história mais importante de todas é a da sua vida, para que você possa mostrar quem você é, para que a gente possa dividir isso com você, para que você possa mostrar para outras pessoas aqui, que elas possam se inspirar e ver quais são as guerras, quais são as batalhas e quais são os caminhos para vencer, né? Então, eu queria que você contasse para mim da onde você é, da sua primeira lembrança da sua infância lá, onde foi, com quem foi, aonde era, me conta aí. Rapaz, a história costuma ser longa, né? Todo mundo tem as suas histórias aí. Cara, eu sou filho de um caminhoneiro, de uma dona de casa, mas que também ajudava, né, meu pai na gestão ali, porque no final acabou virando um negócio, né? A questão do transporte, não era logística, mas era transporte, né, na época. Meu pai também foi chacareiro. Você falou de quando eu era pequenininho, meu pai teve chácara também quando era pequenininho, então quando era bem pequenininho, tinha começado a andar, coisa de 1 ano e tal, andava ali no meio da chácara do meu pai. Não lembro muita coisa dessa época, porque era muito criança. Depois meu pai, né, ficou só com o caminhão e, cara, eu vim de uma família bastante simples, né, com poucos recursos, mas com muita vontade de vencer. Acho que é isso. E foi em Guarulhos? Foi em Guarulhos. Eu brinco, né, que eu nasci na pista 2 do aeroporto. Né, mas na época não tinha pista 2. Não tinha, exatamente, né? Foi inaugurado em 1985, né, aeroporto de Guarulhos. Eu nasci em 81. E meus pais tinham uma casa, quando eles se casaram, tal, tinha uma casa ali no aeroporto, né, na região, e eles foram desapropriados, né? Então, dali, inclusive, que eu brinco que eu nasci na pista 2 do aeroporto. Não é uma brincadeira que eu faço, porque nessa transição, desapropriação, eu tá nascendo e tudo mais, né? Foi isso que aconteceu ali. Caramba, né? Que legal, né, cara? Assim, que legal, assim, né? Não legal a situação, mas sim, legal ver você hoje como um empresário que é referência no que você faz e saber que sua história começou na simplicidade, cara. Isso é um diferencial, né? Existe muitas pessoas nem sabem de onde podem chegar e muitas delas nem conseguem visualizar. Mas eu acho que assim, a grande sacada de tudo isso que diferencia a gente que começou, eu também sou de Guarulhos, também de um lugar muito simples, e o que diferencia, eu acho que no meu caso é fatal. Eu não tinha nem poder intelectual para discernir o que estava passando. E talvez meus pais muito pouco,
para entender. E a gente só foi na raça, foi negócio, né, up goela down, foi, cara, foi direto. E a gente só viveu, mas a gente saiu de lá, né, cara? E a Sim. gente foi vivendo e se dispondo a viver diferentes. Então, puta, legal saber que você é da nossa cidade, que você representa ela e que hoje a sua empresa parte de lá, né, cara? É uma Sim. grande história lá, né? E isso até é uma coisa assim, né, agradecer pela oportunidade, né, a proposta do Pode Gerar, né, tem essa questão de contar a história, porque muitas pessoas, né, e isso é natural, até vou comentar aqui porque eu acho que a gente vê muito isso na internet, a gente vê muito isso no dia a dia. Muitas pessoas acabam ficando muito olhando para trás, sabe? Poxa, né, eu passei por isso, eu passei por aquilo, passei por muita coisa, meus pais passaram por muita coisa, minha família passou por muita coisa. Mas eu gosto muito de olhar para frente, né, Sim. vamos falar assim, mas eu gosto muito de olhar para frente, talvez por isso eu não fale muito, e até você mesmo não tenha ouvido eu falar muito sobre a minha história né, de antes, lá de onde eu vim. Porque, cara, a gente tem que olhar para frente, o que eu posso fazer daqui para frente, É verdade, que é a única né? coisa que dá pra fazer, né? Exato, o que passou, ótimo, a gente tem que se preocupar para não cometer os mesmos erros, né, É, se for o caso, né, de algum erro, uma falha, poxa, isso aqui não, né, e eu sempre fui muito de ser observador, sabe, Diogo? Então, graças a Deus, né, eu vejo que talvez eu aprenda um pouco mais com os erros dos outros do que com os meus próprios erros. Então, quando às vezes eu noto que há algum erro, né, que uma outra pessoa cometeu, eu falo, poxa, acho que esse erro aí não é legal, né? E aí eu procuro não cometer, né? Que a gente é é, gente, né? A gente falha, a gente erra como é, família, a gente erra como amigo, a gente erra no trabalho, a gente é, erra como empresário, mas é bom que a gente procure sempre cometer erros inéditos, né? sem dúvida, né? Inédito é totalmente natural, né? Exato, né? Se a gente ficar repetindo muito o mesmo erro, aí já... Cansa de ver o mesmo capítulo, né? As pessoas Exatamente. cansam de ver o mesmo É, capítulo, né? Cara, eu acredito, assim, a minha opinião, e com essa oportunidade que eu tenho aqui também, que é um projeto das meninas da Flávia e da Isabela, de eu estar aqui, cara, e para mim é uma grande oportunidade que eu vou vivendo grandes histórias. A gente se conhece, mas a gente acaba não falando de coisas, como, verdade. por exemplo, eu não sabia da sua essência, né? E entre as coisas que eu aprendi aqui, cara, eu acho que, assim, eu cheguei a essa conclusão, né, ouvi outras coisas e tirei a minha forma de pensar sobre isso. Acho que a vida, cara, ela é como dirigir uma estrada. E aí, assim, ó, se você acredita que tá no caminho certo, senta o pé. É isso aí. Cara, agora se você achar que precisa trocar de faixa, olha no retrovisor. Porque tem merda que você tem que olhar pra trás pra não fazer a mesma merda. É isso Então aí. olha no retrovisor, vê o que passou na sua vida e, cara, troca de faixa e senta o cacete. É isso aí. Cara, e isso eu aprendi aqui, né? Eu tirei, né? Uma pessoa me falou sobre isso, eu fui começando a refletir, eu falei, cara, eu acho que essa é a minha levada de vida, né, cara? Eu também tento olhar pra frente, mas, cara, se não fosse minha base, se não fosse minha mãe e meu pai me Isso. encher de cacete quando eu era moleque, cara, eu não estaria aqui. Eles que dão oportunidade para nós, né? Começando lá pela vida, né? Então, graças a Deus, meus pais são referências para mim, pessoas, como eu disse, né, muito simples, não tiveram estudo como eles tiveram a oportunidade de me dar estudo para minha irmã também, né? Também é formada, enfim. Mas uma coisa que é muito importante, né? Mesmo pessoas que talvez tenham histórias mais difíceis com os pais, né? A gente precisa agradecer a eles, né? Isso até é uma das coisas que a gente estava falando ali fora de empresa, de cultura, né? E é uma coisa que nós temos como cultura, né, lá na empresa, que é a gratidão, né? Então, a gente ser grato por tudo que aconteceu, por mais que eventualmente tenha sido uma coisa ruim, né? Sim, E às vezes aquela coisa ruim, entre aspas, tenha sido uma grande lição para a gente chegar onde a gente chegou, né? Então, ou para a gente ir para um próximo passo. E eu acho que essa questão da gratidão é muito importante. Então, os pais, eles dão a vida pra gente. Ponto final. né? Né? Já deu o mais importante para que a gente tenha a oportunidade de estar aqui hoje. Sem dúvida. Segundo passo, se eles tiveram oportunidade, eles tiveram condições, tiveram bagagem para entregar um pouco mais pra gente,
né? Então, poxa, deu um pouco mais de educação, deu uns tapinha lá, Um né? Uma tapa cintada, mais, né? A gente tá falando de chácara aqui, né? Imbira, sabe o que é imbira? Não. Não sei. Imbira é aquilo, né? É uma planta, né? Que você usa para poder amarrar, né, ali as verduras, tal, né, então como a própria planta, é fibrosa, né, essa planta, pô, levar uma embirada ali, né, coça, né? uma coça, tal. Mas enfim, né, os nossos pais nos ajudando de alguma maneira a mostrar os caminhos que são melhores possíveis, e, cara, agradecer por isso. Putz, meu pai não ensinou, minha mãe não ensinou tanto assim, né, mas eles tiveram algum caminho que eu falei, esse caminho eu não quero seguir? É um Cara, olha aprendizado só, é também, um né? aprendizado, né? Então, poxa, tem coisa que eventualmente meu pai fez que eu não concordo. Eu observei aquilo, aprendi, né? Que, poxa, isso aqui eu não quero pra mim. Tem que agradecer por esse ensinamento também, porque talvez se eu não tivesse aquele ensinamento, eu estaria fazendo a mesma coisa. Estaria cometendo o mesmo erro. Cometendo o mesmo erro. Então, eu acho que ser grato, né, é muito importante. E começa, né, por essa gratidão a quem nos permitiu, né, nos deu a vida aqui em terra, né, que são os nossos pais, né. Exato, é muito bom. Eu particularmente falando, se não fosse meu pai e minha mãe, certeza absoluta que eu não estaria aqui. Eu penso muito sobre isso, cara. Eu não tenho competência nenhuma para estar aqui onde eu estou. E se estou, foi porque Deus me permitiu sempre, cara, e meus pais me chicotearam para entrar no caminho. Então Deus sempre foi fazendo o balanço e aí pôs meus pais para me dar a cacetada final, cara. Eu creio muito nisso. E gratidão é tudo, né, cara? É isso. Gratidão é tudo, lembrar do que as pessoas fizeram, de quando a gente errou e fomos perdoados, né, cara? Toda gratidão, ela é muito bem-vinda, né? Bacana, cara. E aí você, criança lá, Guarulhos, como que veio a primeira adolescência? Você fez Senai no Caio, no 11 Não, anos? Eu fiz ENIAC, né? Inclusive tem uma história longa com o ENIAC, né? O ENIAC, depois de eu ter feito um curso profissionalizante ali no centro de Guarulhos, eu morava no Presidente Dutra, né, distante ali do centro da cidade. E o ENIAC tem uma grande história em Guarulhos. Antes dali, daquele prédio ali, ele era bem no centro na ali, Praça né? Teresa Cristina, tudo. Então, eu fiz lá uma escola, né, eu tinha ali cerca de 13, 14 anos, e aí eu consegui uma bolsa no ENIAC, né, não era 100%, mas eu pagava, meus pais pagavam, né, uma mensalidade um pouco reduzida, consegui fazer lá um desconto e tal, tinha prova de bolsa na época e tal. E aí, comecei a fazer ENIAC. Então, o primeiro momento técnico que eu tive, assim, um pouco mais intenso foi com técnico em computação, né, informática na época, que a gente chamava. Isso foi na década de 90? Foi década de 90. 96 pra frente, né? Exatamente. A turma do ENIAC que tá vendo aí, meu registro lá era 39896. 96 eu entrei lá. Caramba, cara, você faz parte da história faz parte mesmo, da história, né? Então, fiz técnico lá, conheci a Érica, né, que você conhece, a minha esposa lá. Hoje meus filhos estudam lá. A gente tem parceria lá, né, da empresa, com o ENIAC também. Alguns projetos a gente acaba participando junto com a turma lá do ENIAC. Abraço pro Rui, pro Mauro, pro Pedrão, pra turma toda lá do ENIAC, né? São grandes parceiros, Marcos Almada. E a gente também fornece tecnologia para eles hoje. Entendeu? A vida como virou, né? Exato. Como chegou, né? Detalhe, trabalhei lá por 10 anos. Poxa, pulei essa parte. Que aí depois de formado, técnico, eu fui estagiário do ENIAC. Mas você fez técnico, depois engenharia? Fiz. Engenharia eu fiz depois do técnico, mas o ENIAC não era a faculdade ainda, nessa época. Né? Inclusive eu ajudei, o técnico você fez lá na ENIAC? O técnico eu fiz lá, Entendi. E aí engenharia eu fiz na UMC, fiz em Mogi das Cruzes. E nisso eu estagiava no ENIAC. Né? Fui professor lá. Foi sua fase acadêmica, Minha né? fase acadêmica. Que aula do que você dava lá pra galera? Cara, eu dei aula de muita coisa. Você já trabalhava na área nessa época? Não comecei, era... meu primeiro trabalho formal, né, digamos assim, foi no ENIAC como estagiário mesmo. Né, eu era estagiário de laboratório, né, apoiava no laboratório de informática, tudo. Aí depois eu, né, virei professor de laboratório, tinha uma escadinha, uma regrinha. Aí primeiro eu era professor de laboratório, depois você virava professor de teoria,
né? E aí depois você podia dar aula na faculdade, conforme ali a graduação que você tinha, e aí Que vai. legal, cara. E o ENIAC tem uma grande história na nossa cidade, né? Ele tem Tem. uma representatividade gigantesca lá. Ainda hoje não, né? Eu acho que principalmente Agora hoje, hoje, né? né? Exatamente. Principalmente hoje, né? Com Tem uma relevância medicina, grande. né? Uma grande avanço É, que teve, né, cara? é, Todas as faculdades de Guarulhos pararam no tempo e a ENIAC é. continuou. Isso é uma coisa, e eu tenho que dizer, cara, de novo, a gratidão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo do Rui, que é o É o fundador fundador. do NA, que está nativo ainda, atuando. O Pedrão tá assumindo, já assumiu lá. Pedro é o filho dele, né? Pedro é o filho dele. Eu conheci o filho dele num É. evento. E, cara, eu aprendi muito com o Rui. Acho que é a primeira vez que eu falo isso assim num podcast, numa gravação, mas o perfil que o Rui, assim, pôde me ensinar naquele momento. E as coisas são muito engraçadas. Eu vou usar essa palavra aqui porque eu não tenho outra nesse instante, mas muitas vezes a gente não compreende, por exemplo, uma decisão de um chefe, de um líder seu, né? Mas eu sempre fui, como eu já disse aqui, eu sou muito observador. E, como nossos pais dizem, né? Eu sempre procurei ser muito obediente, digamos assim. Né? Então, cara, você tem essa missão. Tá bom, então a missão é essa, vamos fazer. Missão dada, missão cumprida, né? E muitas coisas com o Rui eu aprendi dessa forma, né? Observando. Naquela época eu não imaginava empreender, enfim, estava muito longe disso, ainda ali no começo da minha carreira. Era Mas começo de 2000 ali? ali em torno de anos 2000, me formei em 2003 na engenharia, 2004, ali eu trabalhava mais próximo do Rui. Entre 2002 e 2004 eu trabalhei um pouquinho mais próximo dele. Não era exatamente direto, né? Mas eu estava ali muito próximo, algumas reuniões participando diretamente com ele. E qual que era a formação dele, só por curiosidade? Do Rui? Eu não me lembro exatamente a formação dele, mas o Rui é professor também, né? Deu aula no próprio ENIAC sempre teve ENIAC. muita frente técnica, né? Sim, sim. Sempre foi técnica. Voltado Então, à área de tecnologia, né? Hoje que sim. virou centro universitário, aí tem medicina, tem enfermagem. Mas isso é uma coisa muito bacana, né? A gente observar. Mesmo que a gente às vezes não entenda algumas coisas naquele momento, cara, um dia vai fazer sentido. E aí, e isso eu trago para mim até hoje, né? O Rui e outros. Na vida passa muita gente, né? Por Sim. nós, e a gente leva um pouquinho de cada um, né? Então a gente vê que essa questão de empreendedorismo do Rui, essa questão de buscar o novo, de ele mesmo não parar, um perfil que você muito tem também, que é de pegar e fazer. Então é muito isso, sabe? De ir para cima. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi bastante e que a gente vai pensando, né? Tem coisas na vida que a gente guarda, a gente não digere na hora, depois de anos fala, puta, aquele negócio lá, cara, que aconteceu, cara, sensacional. Verdade. Né? Então o Rui foi sempre brilhante, assim, sabe? Ele sempre enxergou como negócio mesmo e até como educação, claro, né? Ele enxergava muito à frente. Você ter 2 períodos à noite, uma das coisas, né? Você tá aqui, que isso para mim foi bem marcante. Né? Eu inicialmente falei, que o Rui tá querendo fazer, né? Cara, início da noite, uma turma. Segunda metade da noite, outra turma. Será que vai encaixar, né? Será que vai caber? Cara, o ENIAC foi precursor a fazer isso. Sim. E um professor, né? Eu não sei nem como tá hoje, mas na época um professor ele ganhava 4 horas aula à noite. Ele ia fazer 6 horas aula. Começava um pouquinho mais cedo para conseguir encaixar isso. Era bom pro aluno, que às vezes não conseguia chegar mais cedo, chegava mais tarde. Era bom pro professor, que em vez de ganhar 4 horas aula, ia ganhar 6, né? Se ele tivesse os 2 períodos ali de aula. E, cara, hoje todo mundo faz isso. Né? Tô dizendo todo mundo, né? Mas, assim, muitas escolas fazem isso também. E você otimiza a infraestrutura como negócio. Você otimiza a infraestrutura, deixa o colaborador, no caso o professor, mais satisfeito, porque ele vai ter oportunidade de ter mais carga horária ali para, né? O professor vive disso, né? De hora aula. Mais, né? Então, isso foi uma coisa assim que me marcou muito. Falei, cara, esse negócio não vai funcionar, né? Muita gente, não só eu, né? Um pouquinho resistente, mas vamos lá. Bora, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Cara,
todo mundo tá fazendo. E isso foi no começo de 2000, né? Eu não me lembro exatamente, mas foi nos anos 2000. Técnica, né? Sim. Foi muito famoso. Eu não fiz ENIAC também na engenharia, eu fiz de 2003 a 2007, mas o ENIAC foi precursor e era tipo um negócio mesmo, tipo, puta, como assim, né? E eu tive muitos amigos na carreira já trabalhando, que os caras falavam, puta, eu consigo chegar. E era exatamente essa parada mesmo, né? Eu consigo chegar, faço. E os que conseguiam chegar antes, puta, eu ouvia muitas pessoas falar, chego cedão em casa. E o outro falava, puta, eu consigo chegar e fazer na boa. Que bom que eu consigo chegar mais tarde. Então fica bom pra quem consegue ir mais cedo, fica bom pra quem não consegue e vai mais tarde, né? Visão no negócio. E tudo a gente aprende, né? E ali foi sua carreira como lecionando. Professor, cheguei a ser coordenador de curso também. E por qual motivo que foi engenharia elétrica? Na verdade, eu entrei na engenharia, né, os 2 anos iniciais era básico, né, e depois você escolhia a sua especialidade. Eu entrei para fazer engenharia de automação e controle, ou mecatrônica, né, com esse pensamento, mas como engenharia básica. E aí, eu assim, vejo que as coisas aconteceram muito encaixadinha, né, eu sempre gostei de tecnologia, um tio meu que tem autoelétrico, inclusive, ele, na época, ele me incentivava muito. Ele comprou um computador, não queria deixar com ele, falou, vou instalar na sua casa lá, sobrinho. Tudo bem? Tudo bem, eu não tinha computador, é ótimo. A gente se reunia lá em casa pra gente ficar estudando o computador, né? Enfim, computador 286 na época, ou um 386, não lembro qual que era exatamente o modelo. Era tudo novidade. E eu também gostava, né, era curioso, então coisas voltadas à eletrônica, elétrica, eu sempre gostei disso aí. E aí quando chegou ali 2001, exatamente, 2001 foi quando eu tive que escolher a minha especialidade, né, tava terminando ali, e tava naquela onda de convergência digital. O termo utilizado na época era isso, né, agora é a época da convergência digital. A gente tinha os celulares tijolão, analógico, né, tecnologia chamada AMPS, né, o telefone analógico celular, DP650 da Motorola, né, tijolão StarTAC, mesmo. né, tinha o menorzinho. StarTAC já era chique, né? StarTAC já era o menorzinho. E aí veio os digitais, que foi a segunda geração de telefonia celular, que é a tecnologia CDMA. E eu falei, cara, isso aí é informática. Do meu jeito, né, na época eu não pensei como eu estou dizendo hoje. Eu falei, poxa, o que está acontecendo com telecomunicações é informática, porque deixa de ser sinal analógico, passa a ser bit 0 e 1, né? E essa comunicação vai passar por 0 e 1. Fibra ótica se falava pouco ainda naquela época, mas obviamente já tinha. Eu falei, cara, a tendência é essa. Vou para telecomunicações, né? Então esse foi o meu pensamento. E no final deu muito certo, né? Porque realmente telecom e TI, né, vou usar esses 2 termos que são um pouco mais atuais, telecom e TI hoje em dia se confundem, né, porque tudo que você vai pensar hoje é bit e é protocolo TCP/IP. Desculpa se eu estou sendo um pouco mais técnico nesse instante, mas é internet, gente. É internet. Tudo trafega na internet. Você tem o celular, tudo é internet. Você tem um gerador com monitoramento proativo, você pode monitorar pela nuvem, pela internet. Tudo é o mesmo protocolo no final, né? A telefonia hoje, o antigo VoIP, é a internet. Aliás, daí que veio a minha ideia de empreender nisso. Foi através do VoIP? E você era professor nessa época? Eu era professor. Né? Dizem que a gente não deixa de ser, né? Mas... Professor não é uma carreira, né? É um dom, né? Professor talvez. É um dom, professor talvez. É um dom. A gente aprende tudo, né? Que a gente se propõe a fazer, mas começou um pouco assim, né? Então, quando eu resolvi empreender, eu continuei dando aula, né? E eu comecei, já desde o começo da empresa, a trabalhar com TI na empresa e também implantar a telefonia VoIP, né? Que era, hoje em dia a gente fala telefonia e ponto final, é tudo telefonia. Mas todo mundo hoje usa VoIP, né? Que é aquela mesma tecnologia de lá de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E a primeira empresa de Guarulhos e região a implantar isso foi a minha. E que ano que foi isso aí? 2000? Foi em 2007 que eu fundei a empresa. No ano que eu me formei.
E em 2007 eu já comecei a fazer esse tipo de implantação. Muito difícil, porque tudo que é novo a gente tem que explicar muito, né? Cara, eu vou te falar, minha experiência com 2007, você vai me chamar de chucro, mas a minha experiência em 2007, entre 2006 e 2007, já contei outras vezes aqui em outros episódios, eu entrei numa empresa, a segunda maior do Brasil de gerador, já tinha experiência com gerador, mas eu era técnico de campo, e aí eu fui para uma empresa para trabalhar na engenharia. Aí chegou lá, eu tive uma dúvida, aí eu perguntei para um amigo do lado, falei, cara, como que eu faço essa parada aqui? Aí ele pegou e falou para mim, ó, abre o computador aí. Peguei na tela e falou, clica aqui. Aí era o Google. Cliquei e abriu o Google. Aí ele falou, tá vendo aí, ó? Aí abriu o provedor da internet lá, o... Devia ser o Yahoo, né? Não lembro, sei lá o que abriu. Aí ele falou, digita aí, ó, www.google.com.br. Aí eu fui lá, igual um chucro, digitei. E aí ele pegou e falou assim, ó, agora, tá vendo aqui? Clica aqui e digita aí. Mesma coisa que você me perguntou, escreve. Cara, quando eu dei um L, ele falou, agora dá um Enter. Quando eu dei um Enter e o mundo veio me respondendo, eu falei, cara, que coisa maluca é essa? Então, só pra você ver, quando você estava abrindo uma empresa de tecnologia, do outro lado aqui da mesa tem uma pessoa que estava vendo o Google pela primeira vez. O que me conforta é que nós dois temos barba branca, então tá tudo bem. Mas que loucura, né, que cara? Loucura, como o acesso cara. da informação né? A gente tem a mesma idade, sou de 81 também. Então. Cara, que loucura. Mas olha só, Diogo, isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante. Você mesmo, na área de geradores, geração de energia e tal, tem muita novidade, né? E você sabe que tudo que é novo, você tem um nível de esforço muito grande para fazer o cliente entender aquilo que você está fazendo. O cliente não... não, tem uma tecnologia nova aqui e tal. Cara, demora um pouco para o cliente entender. Então você tem que educar o cliente primeiro, para depois ele comprar, confiar naquilo, né? Entender que aquilo realmente funciona. E, cara, tem várias histórias lá atrás, os primeiros projetos maiores que a gente fez, os diretores de TI, né, que tomaram a decisão para contratar, né, a gente, para fazer o processo de implantação, teve um que me ligou, tipo, 8 horas da noite, né, tocou o telefone, eu falei, caramba, né, atender, né, pô, quase 1 hora de ligação. E no final dessa conversa ele falou assim, cara, ó, é assim, tá fechado, mas você tá entendendo que o meu pescoço tá na reta? Esse negócio vai funcionar? E não sei o quê. Puta, era interligação de filiais, né? Tinha várias unidades e tal, era um custo não só da parte de serviços, né? Porque na época não existia a nuvem ainda, foi 2009 isso aí. Não tinha nuvem ainda. Então, era instalado fisicamente no cliente, com servidores de telefonia e tal. E ele falou, cara, o projeto desse é caro, não sei o que. Se esse negócio não funciona, o meu pescoço é que tá na reta. Eu sou diretor de tecnologia e eu tô decidindo aqui, tô assinando que o projeto vai, porque era um projeto importante para a empresa. Eu falei, não, cara, funciona, tal. A gente tinha feito demonstração, mas o receio sempre... E aí, puta, foi sensacional, foi um projeto muito bacana. Enfim, durou por muitos anos lá a nossa atuação com eles. É uma barata emoção que deve ter sido. Aí você desligou e falou, puta que pariu. Não, cara, você sabe, né, na engenharia a gente fala muito isso, né? E não, pelo amor de Deus, diminuindo o trabalho de nenhuma outra profissão, mas a gente brinca na engenharia que, às vezes, o médico, ele vai atuar numa pessoa específica e pode haver um erro ali, né? E muitas vezes, na engenharia, um erro ele pode se multiplicar por muitos. Seja numa construção civil, numa edificação que pessoas estão lá dentro, seja numa questão de geração de energia, que muitos ambientes, que, né, certamente vocês atendem lá na DWT, você tem vários geradores, né, tem grupos de geradores contingentes, né, então, puta, de repente um hospital, puta, eu não posso parar de jeito nenhum, tem energia da rua, e eventualmente você tem que ter mais 2 geradores, ou 2 grupos geradores, né, para poder atender ali. E isso para conectar com o que a gente vai falar no final, mas para você ter uma ideia, um tempo, há anos atrás, isso foi muito importante, os hospitais. Hoje é muito mais mortal você parar um data do que você parar um hospital, cara. Exatamente. Né? E entra a minha área lá também. Né? Pois né? Que vocês cuidam da gente lá também. Né? Então, a gente tem banco de baterias, tem gerador, tem placas solares, tem rua, enfim, né? Tem as contingências, porque
é a responsabilidade que nós, como engenheiros profissionais das nossas áreas, a gente tem que ter com o serviço que a gente presta. Assim como eu citei médico, mas qualquer outra profissão, né, tem que entender. E até relacionado com o que a gente falou um pouco antes ali nos bastidores, né? Cara, é o trabalho de cada um que é importante. Né? Então, poxa, se tem uma pessoa que deixa esse ambiente aqui asseado, adequado para a gente poder fazer esse Sim, bate-papo aqui, cara, nosso bate-papo vai ser como tem que ser. Porque se não tivesse legal, a gente ia chegar, puto, não tá legal e não sei o que lá, a gente não exato. ia começar bem. Então, tudo isso tem a ver com a responsabilidade, né, de cada profissional que tem que ter na sua área. Cara, É, a minha profissão é muito importante porque eventualmente eu dou suporte para que o outro faça a medicina dele. sem dúvida. Um exemplo do médico aqui que eu peguei como gancho. Então, acho que é muito importante isso, né? A gente entender essa responsabilização que a gente tem aí Essa comunhão que a gente vive, né, né? na profissão É também, isso. né, cara? É muito importante. E aí você saiu dali, voltando ao tema do Ricardo, você saiu dali e decidiu empreender. Como que foi essa ideia? Vou empreender. Que mosquito Foi, foi esse que foi te picou? divertido. Na verdade, eu acho que por conta do meu pai até, né? Isso eu refleti há algum tempo atrás, porque no final meu pai empreendia também, né? Porque ele teve chácara, empreendeu com chácara, ele resolveu comprar caminhão e depois, né? Enfim, é de alguma maneira, um empreendedorismo, né, ali, mas é uma coisa que não é muito, digamos, clássica na família, né? Não é muito nas proximidades ali da minha juventude. E aí foi interessante no seguinte sentido, em 2006 eu casei, né, em outubro, né, e aí em novembro, eu casei em outubro, em novembro eu cheguei para a Érica e falei assim, olha, eu tô pensando aí em abrir uma empresa, né, já tinha feito algumas consultorias avulsas assim, né, tal, abrir uma empresa, tal, de tecnologia, assim, não sei o que lá, tal. Só que para isso eu vou ter que sair, eu sempre trabalhei bastante, né, nunca tive problema em trabalhar, em me deslocar, morava longe, né, o ônibus era direto, né, lá no começo, né, na Uhum. época de escola, começando a trabalhar, então sempre saí cedo e cheguei tarde em casa, né. Então tinha 2 ou 3 trabalhos nessa época aí, eu acho que era 3. Só que um era o principal, né, era o meu principal salário, digamos assim. E aí eu cheguei para ela e disse: "Ah, empreender, mas vou ter que pedir demissão desse principal aqui. O que que você acha?" E assim, eu acho que a gente ainda é muito novo, né, ali, né, ela falou assim: "Não, tudo bem." Mas eu não queria que ela tivesse falado tudo bem. Sabe quando você quer que Você a pessoa fale perguntou querendo a resposta não, eu contrária. queria que. Sabe aquele exercício que você precisa fazer com Ah, sim, alguém? sim. Não, mas como assim? Né, tal, mas como que vai ser? Para me ajudar a pensar melhor, sabe aquela Sim. coisa? Né, de entender, não, dá para fazer assim, dá para fazer assim tal, e, né, a gente. E ela falou, não, tudo bem. Eu falei, ah, acabou o assunto, né? Ficou por minha conta, né, digamos assim, a decisão. E lógico, continuei dando aula, enfim, dei aula ainda por muitos anos, mesmo com a empresa. E os primeiros anos, né, aproximadamente demorou 3 anos para eu começar a tirar alguma coisa, tirar um salário, um prolabore da empresa. Tudo que, desde o começo lá, eu começava a fazer, ficava no caixa da empresa. E eu me mantinha com aula, né, como professor, era só eu e a Érica, né? E a Érica é biomédica, né, de formação, eu conheci ela fazendo curso técnico de informática, né, mas ela não seguiu essa linha, né, depois ela foi fazer biomedicina, e ela trabalhava em laboratório e tal. Então, assim, ok, dava para segurar bem a casa, né, mas foi um grande desafio. Então, assim, eu acho que uma coisa que é muito interessante a gente sempre pensar também a gente fazer de tal forma que não tenha muita volta, sabe? Então, cara, para fazer funcionar, eu vou ter que pedir demissão aqui. Cara, vou pedir demissão e não tem volta. É. Então, eu tenho que fazer funcionar aquilo ali.
né? Então isso é uma coisa muito bacana. Isso te propulsiona para um lado que você não tem o si para voltar atrás, para dar Não passo para tem, trás, né? E foi uma coisa, assim, foi tão bem pensado, para você ter uma ideia, Diogo, que eu pedi demissão na Escola Natasha, que é uma ONG em Guarulhos, né? E eu ajudei no projeto inicial, junto com a diretora na época, a Marisa, né? Era a Marisa diretora e eu coordenador geral, nós dois, né? Aí a gente montou a escola, né? Academicamente eu era coordenador geral lá, e a gente montou a escola, e nessa época a gente estava conseguindo digamos, a sustentabilidade da escola através de alguns projetos que a gente conseguiu, tal, e a ONG, né? Tem uma mantenedora, uma empresária que mantinha na época, né? E aí o que acontece? Eu pedi em novembro a demissão. Eu fiquei até em fevereiro. Porque me pediram, falaram, poxa, a gente está finalizando esse projeto e tal. Você não pode ficar um pouco mais? Eu falei, posso, até quando? Até fevereiro. Eu falei, tá bom. Só um pouco, né? Né? Tanto que o CNPJ da RF Tecnologia, né, que é a nossa primeira empresa, eu abri só depois de finalizar o processo lá, tal. Então, enquanto eu estive lá, estive 100% tal, ok, encerramos, aí eu fiz o meu processo de abertura da empresa e pé no acelerador. Cara, e nessa época a tecnologia era um vale do silício, né? Cara, era se jogar no precipício sem ver o fundo, não era? Era. Hoje as pessoas têm mais consciência, né? Eu acho que essa palavra define bem. As pessoas têm mais consciência do que a tecnologia pode fazer. Naquela época, não. Né? Naquela época, a tecnologia era muito abstrata ainda para as pessoas. Né? Então, poxa, o que é um bit, né? Um dado sair daqui e do outro lado. Né? Então, era uma coisa ainda muito... Muito surreal, né, cara? Surreal. Você jogar o jogo da cobrinha num celular era coisa de louco já, né? Exatamente. Como que saiu do videogame, que era aquela caixa gigante para vir para um negocinho pequenininho, já era surreal. Imagina, hoje olhar para trás, parece que passou 50 anos do que nós estamos falando. Exato. Né? A evolução da tecnologia é exponencial, né? É. E é isso que acho que nós vamos falar no final, pelo que eu Exato. entendi ali do Sim. contexto, porque é muito importante todos nós, né, especialmente aí quem está ligado ao mundo dos negócios, né, que é o nosso caso, está muito ligado nisso, porque é exponencial. Não é logarítmico, né? E a velocidade é avassaladora, né? Ela não vai tolerar erro, né? Não, é isso. Cara, que legal. E, puta, eu fico imaginando, você estava abrindo uma empresa, eu estava no começo da minha carreira como engenheiro. Sim. Eu não imaginava nem o que era ter uma empresa e você começou. Lá em Guarulhos, que é uma cidade que quer queira, que não, nossa cidade é muito grande, Sim. mas ela é super desvalorizada. Eu acho que a DWT hoje ainda está parcial, tem uma parte dela, acho que 30% da DWT está em Guarulhos, o resto saiu. Foi para São Paulo, mas eu vou te dizer que, tipo, hoje nossos clientes, cara, não representa 2% não representa 1% do que a gente atende. Olha o tamanho da nossa cidade. E falar de tecnologia numa cidade igual a nossa era um desafio tremendo, né? Sim. E como que foi esse sentimento? Então, aí vem até uma coisa que lá no meu Instagram tem isso aí também, né? Eu falo que eu sou associativista. É uma das primeiras definições que eu coloco, né? Depois de falar que eu sou pai, sou filho, né, tal, né? Eu sou associativista. Somos, né? Associativistas. Então a gente gosta muito de se unir a pessoas que têm ali algum tipo de desafio, vamos dizer assim, comum. Então, em Guarulhos, uma coisa que me ajudou muito e sou muito grato a muitas pessoas que passaram na minha vida dentro do associativismo, que eu faço parte muito ativamente em algumas entidades ainda, né, e continuarei, justamente por conta desses ensinamentos que eu tive. Por quê? Eu não tinha termômetro, Diogo. Eu não tinha termômetro. Então tinha coisas que eu fazia que eu achava que era, digamos assim, a melhor forma de se fazer ou a melhor maneira de comunicar. E veja, professor, certo? E uma vez uma pessoa me falou, pô, Ricardo, legal, você falou aí que você faz aí com a sua empresa, né, tal, negócio de telefonia e tal, mas eu não entendi o que pode ajudar a minha empresa isso aí. Por quê? Muito técnico.
né? Você é uma pessoa também que conhece muito tecnicamente, verticalmente ali, né, o tema do seu negócio. Eu como professor também, né, a gente brinca na área de telecom, de tecnologia, que a gente escova bit, né, fica escovando o bit, que vai entender cada bit, né, então, legal, para mim aquilo era claro e cristalino, mas não tem que ser claro e cristalino só para mim. Eu tenho que permitir que o meu público-alvo, olha só, o pensamento agora já é de marketing, vendas e negócios. Sim. Eu tenho que pensar como que o meu possível cliente enxerga isso com valor. Porque se ele não enxergar valor, concorda que minha técnica não vai adiantar de nada? Pode ser a solução da NASA, né? Exato. Qualquer profissão, e eu falo muito isso lá dentro da empresa, né? Assim, gente, fez alguma coisa bacana, fez alguma coisa sensacional no dia a dia, compartilha. Nós temos os grupos internos, a gente tem reunião, tem várias oportunidades para dizer aquilo que você fez de muito bacana. Nós não podemos ser pato, nós temos que ser galinha. Né? O pato bota o ovo e não fala para ninguém, a galinha bota o ovo e sai né? Cantando. Por isso que a gente come mais ovo de galinha do que de pato. Ou seja, cada um tem que saber vender melhor o seu peixe, porque muitas vezes a gente não consegue, né, como gestores, vou falar agora com essa ótica, como gestores muitas vezes a gente não tem oportunidade de enxergar um bom trabalho de um profissional, talvez por um pouco de falta de competência nossa de enxergar, mas talvez por falta também do colaborador, do nosso colega ali de trabalho, anunciar pra gente. Cara, num corredor, num cafezinho, numa coisa, cara, fiz um negócio muito legal ali e tal, fiz assim, assim, assim e tal. E de repente aquilo pode ser uma oportunidade de a gente conhecer um pouco melhor o trabalho da pessoa e valorizá-la melhor. Né? Então tem muitas pessoas que são muito técnicas, principalmente as pessoas mais técnicas. Elas fazem coisas muito importantes. E nem sempre ela consegue comunicar aquilo que ela está desenvolvendo, aquilo que ela está fazendo. Sim. Né? Não com olhar técnico, com olhar de resultado. Essa palavra eu tenho usado muito ultimamente. Porque muda tudo, resultado. Né? Qual que é o resultado disso? Ah, fiz uma coisa muito legal. O gerador, em vez de ligar em 10 segundos, ele liga em 9. Tá. O que isso muda? O que muda? Tecnicamente pode ser uma coisa sensacional. Mas qual que é o resultado que isso impacta? Cara, se isso impactar em eu perder menos X mil reais, porque 1 segundo vai evitar que um banco de baterias, não sei o que lá, tá. Opa, isso é resultado. Aí faz sentido. Mas quando a gente começa um negócio, a gente começa muito no que a gente sabe fazer só. Exato. E aí eu acho que esse lance de... Isso também me ajudou muito, cara. Eu sou rotariano, com muito prazer. E eu gosto muito de ser rotariano e participei de algumas outras associações, e a presença com outras pessoas, se permitir, e ainda mais assim, ó, eu te digo por mim que sou um cara mais chucro, né, porque eu sou o engenheiro da potência, que vê aquele só cabo gigantesco, eu vejo aquela coisa grotesca. Você já é intelectual, cara, porque o negócio é outra parada, né, e muitas vezes nesse nosso lance de imergir, né, cara, numa solução e de pensar que aquilo é tudo de bom, cara, você não consegue visualizar outras coisas. Aí você conhece, por exemplo, o meu padrinho de outra é o Valdir. Sim. E o cara trabalha com automação. Abraço pro Valdir. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Irmãozão. O cara trabalha com automotivo, né, cara? Ele trabalha com manutenção de automotivo, de carros, né, cara? E o cara, como pessoa, como empresário, num local totalmente atípico para falar de outras coisas, o cara vai dando, você vai pegando uns lances e a sua cabeça vai mudando, né? E o Valdir é muito bom nisso, né? Ele comunica muito bom. Eu acho, né, que isso é muito bacana. Então, assim, não é só técnica, né? Não é só técnica. Não é só técnica. E cara, isso no começo de você ser empregado, você não faz ideia de como que é, né? O quê? A parte todo comercial, resto, comunicação, nada, cara, zero. Nada. Eu mal sabia o que, né? Assim, lógico que eu sabia, mas eu sabia que tinha que abrir CNPJ e tal, mas não tinha ideia. Puta, em Guarulhos chama Telif, né? Cada município muda um pouco lá, aquela taxa anual da prefeitura, tal. Aí chega, o que é isso aqui? Ah, tem isso? Não sabia, tem que pagar isso aqui também, aí tem que pagar aquilo. Muita gente, assim como eu, começou a empreender muito assim, né? Sem saber muita coisa, sem prestar atenção, sem estudar algumas coisas, porque daria para ter acesso a isso.
né? A gente sabe hoje, né? Talvez eu deveria ter estudado antes, mas, poxa, o próprio Sebrae tem muita coisa bacana, né? Você tem associações empresariais que te ajudam, como no caso aí a ASEC me ajudou muito, né? Associação dos Empresários de Cumbica, um abraço pro presidente Elson lá e para toda a diretoria. Então, assim, você se unir a essas pessoas, só que eu me uni depois de eu ter apanhado um pouquinho, né? Depois de 1 ano, 2 ali, aí eu comecei a participar um pouco mais desse ambiente. Por quê? Porque esse ambiente é um ambiente de pessoas que talvez tenham as mesmas dores que eu, ou que de alguma maneira possam me ajudar. Sim. E aí vem uma coisa que ontem eu estava falando com uma pessoa muito querida também, sobre essa questão. Muita gente vai para as entidades, vai para as associações, e eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, eu acho que sim, tem que acontecer, mas de maneira equilibrada. Elas vão para a associação só para vender os seus serviços ou seus produtos, né? Tem que ser consequência, porque tudo começa numa coisa nada a ver com venda, que é nas relações humanas, né? Então, quando a gente se conhece, a gente confia e a gente quer dar um passo também voltado para os negócios, tá tudo bem. E se não tiver que acontecer, também tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E tem gente que não enxerga dessa maneira, né? Infelizmente, em associações, tem muita gente que vai com a ótica de querer fazer negócios, cara, e se frustra. Eu digo isso, eu tô há 6 anos no Rotary, cara, eu vi várias pessoas indo lá para querer fazer negócios. Sim, e, cara, não é a veia do Rotary. Exato. O Rotary tem outra veia. Aí tem pessoas que vão lá para usar o nome da associação, porque é um baita nome, né, cara? É um baita símbolo preso no seu peito, né? Aquilo entoa respeito, Sim. usam isso como imagem, aí cada um vai buscar o que quer buscar. Exato. Mas eu acho que é o que você falou, né? Tem que tentar equilibrar e ver o que cada associação entrega. Isso. A ZEC, por exemplo, eu conheço muito pouco, né? Até fica um convite para eles que se quiser vir participar aqui, falar do trabalho. Eu particularmente fui em 1 ou 2 reuniões que inclusive você que me convidou. Sim. E não avancei, mas associações são importantes para mudar a vida de pessoas, cara. E são empresários, né? Porque uma associação de empresários ela vai mudar a vida de um cara que não faz nem ideia, como eu não fiz um dia. Isso. O Rotary muda a vida de pessoas no bem-estar do social. E, cara, é muito bacana, né? E você falando desse lance de associações, você assume a presidência da Associação dos Engenheiros de Guarulhos. É isso aí. Na verdade, eu participei, né? Enfim. Fui convidado inicialmente para um grande amigo, também eu sou fornecedor da empresa dele, ele fornece para nós, o Eduardo Martins, né, da Casa do Extintor, você conhece. Sim, ele, né? Tivemos junto lá na associação. Você, meu irmão, E aí, pô, vai lá, tal, né, associação dos engenheiros, tá bom, né, daí comecei a frequentar e, enfim, participei um pouco, parei um pouco de participar, depois retomei, e aí o pessoal foi chamando para participar de algumas outras funções, digamos assim, na associação. Pô, você não quer ser inspetor aqui da Comissão Auxiliar de Fiscalização do CREA, né? Pela associação, né? Que a gente representa a associação perante o CREA na Comissão Auxiliar de Fiscalização. Ou você não quer participar do conselho da entidade. Depois fui convidado para também participar lá como conselheiro do CREA São Paulo mesmo, né? Então, fiz 6 anos, né? São 2 gestões de 3 anos, né? Eu fiquei 6 anos como conselheiro do CREA São Paulo. E aí, por fim, pessoal, cara, Ricardo, você, né? Entendo que eu fiz um bom trabalho no CREA também, né? Muito relacionado à área de modernização do CREA, porque no CREA, de maneira geral, tem muito, como é comum, né? Tem muito engenheiro civil, é a maioria dos engenheiros, né? De formação e tal. Aí tem mecânico, tem civil, tem ambiental, tem todas as áreas, né? E do colegiado de conselheiros, eu era um dos poucos, não eram muitos conselheiros que eram da área de tecnologia, né? Tecnologia da informação, essa área de telecom. Então, tinham poucos colegas lá, né? Engenheiros dessa área. Então, fui muito chamado para essa linha de modernização do CREA São Paulo, participei de algumas comissões, alguns grupos de trabalho, né, que a gente chama dentro do CREA. E o pessoal da SIAG falou, pô, Ricardo, tá na sua hora. Como assim? Era pandemia isso aí, final da pandemia.
fizemos conferência, né? O Eduardo foi um deles, foi um dos irresponsáveis. Por te mergulhar, né? Não, vamos fazer uma reunião online aí e tal, que agora chegou sua hora. Eu falei, como assim chegou sua hora? E aí, enfim, aceitei o desafio, né, de participar da chapa e fizemos um trabalho. Aproveitar e agradecer publicamente aqui a DWT e você, muita gente do seu time lá da engenharia participou ativamente lá da SEAG. Você até tocou lá na SEAG, meu amigo? Toquei forró lá, até tocou forró, foi sensacional. Um monstro dentro de mim. Foi muito bom aquele dia. Então, eu acho que eventos, né? Vários eventos a gente fez, foi uma coisa que realmente tinha como propósito ali, né, e eu combinei, né, com os colegas lá, assim, gente, eu quero entrar para fazer este trabalho, inovação, montar o hub de inovação, a gente fazer um ambiente para o profissional, tá lá, né, disponível, né, que a gente fez na nossa gestão, né, porque eu estava à frente, mas com muita gente participando, assim como você, né, então tá lá esse ambiente, né, à disposição dos engenheiros, né, dos arquitetos, agrônomos, e, enfim, foi um trabalho que eu me propus a fazer e que foi muito bom porque no final acabou sendo referência. Eu fiz só uma gestão, não quis, né, fazer a segunda gestão da SEAG, né, entreguei a chave e falei, olha, a próxima gestão não vou, gente, né. Mas foi uma coisa muito legal porque o que nós fizemos em Guarulhos, eu inclusive participei de eventos com presidentes de entidades de todo o estado de São Paulo e até presidentes de associações de fora do estado de São Paulo, falando o que a gente estava fazendo em Guarulhos. Né? Então, assim, uma coisa que é uma função de benemerência, né? A gente não ganha nada, muito pelo contrário, né? A gente acaba contribuindo muita coisa e tal, né? Mas fiz de coração e tenho um baita orgulho de ter feito o que eu fiz, né? Junto com todo mundo que estava com a gente, e a gente no final acaba deixando um legado, né? Eu acho que isso que é interessante. Poxa, né? Teve coisas que eu falei, que eu poderia ter feito melhor, eu não tenho dúvida que... Né? Sim, todos podemos fazer melhor sempre, né? Mas eu acho que teve muita coisa bacana também que deu para fazer nessa experiência, e eu vou te dizer o legado tá lá. Por mim, pela DWT, a DWT é uma empresa de engenharia. Sim, né, cara? sim. A gente é engenharia em tudo que a gente faz, né? A gente brinca até a unidade de medida do café, ela tem que ser proporcional à disposição da galera para trabalhar no dia. Mas na DWT nós somos de ponta a ponta, nós somos uma empresa de engenharia. E eu tô na área hoje há 30 anos, desde técnico, como engenheiro. E, cara, isso foi... Sua gestão foi 22? 22 a 24, 22 a 24. É isso. E eu, cara, tirei meu CREA como técnico em 98 e eu só conheci aquele lugar como um lugar que eu tinha que ir lá para resolver um problema. Eu não sabia que era uma associação. Para pagar alguma coisa, né? Porque temos que pagar, nossas empresas são de engenharia também. Exato, né? Então eu não conhecia nada, não sabia que era associação. E você promoveu para mim e para as nossas pessoas um conhecimento que a gente não tinha. Pô, tem um grupo de pessoas que trabalham em pró alguma coisa. Sim. Então, assim, a associação para mim, que eu já tinha, sei lá, 20 e poucos anos de profissão, não era nada, nem conhecia. E aí, quando eu conheci, eu falei, cara, é isso. E aí, quando eu vi seu trabalho de expansão, de hub, cara, de começar a falar de tecnologia... Cara, você falou lá pra gente, né, sobre a parte de geração de energia, sim, né, DWT fez não só né, alguns trabalhos lá. Eu acho que isso é muito importante, levar informação, mas de uma forma que seja o mais inclusiva possível, sim, porque senão serve só para um ou para outro. Vamos falar só de gerador? Não, cara, vamos falar de geração de energia, vamos falar conectado com a área ambiental, vamos falar com a área de telecom, vamos... Tudo, né, que foi o tema principal lá, foi inovação da minha gestão, né? Sim. Porque inovação não interessa com a sua área. Não interessa. Não interessa. Você faz, inovação, cara. Inovação é para qualquer área. Então eu procurei fazer uma coisa muito inclusiva, porque senão, cara, vamos falar sobre zoneamento urbano. Interessa talvez para você? Eu sei que impacta em algumas coisas na área do gerador, mas talvez não interesse tanto. Interessa por telecom? Talvez não interesse tanto. Às vezes uma coisa muito específica de antenas de telecom, né? Vamos falar só da parte ambiental, só da elétrica. Então, tem que ter,
nas especialidades, temos que respeitar isso e tal, mas é muito importante, ao meu ver, ter temas que também permeiam todas essas áreas, que a gente permite fazer aquilo que a gente fez lá, né, Diogo? Junta a turma tudo, né, todo mundo se interessa Chama pelo os tema, amigos, né, chama convidados e aí vamos embora. lá, vamos pra festa, né? Vamos pra festa. Foi isso mesmo. Né, de maneira com propósito, né, mas vamos pra festa. E foi uma conexão muito boa, cara. Eu comecei a mudar a visão, né, cara? E isso leva até para as pessoas que, por exemplo, estão estudando engenharia a visualizar e falar, cara, né? Existe um outro caminho, existem outras coisas, porque todo mundo, acho que mal do engenheiro pensa, puta, quando eu me formar eu vou ter que pagar anuidade. E tem que pagar mesmo, né? Mas ela tem, cara, muita coisa por trás. E tem muitas vantagens, mas eu vou deixar a provocação aqui para quem está assistindo, né? Procura, não precisa ser a SEAG, né, de Guarulhos, se você é de outra região, procure uma entidade aí, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos da sua região, para entender os benefícios que tem, porque a gente paga muita coisa. Né? Nós temos 3 empresas de engenharia, né, que tem inscrição no CREA. Fora eu que sou engenheiro, que também pago. Pago né? também, Então, assim, né, vocês também lá tem os profissionais e tudo isso. Então, a gente paga muita coisa, mas muitas vezes por falta de entendimento e conhecimento, a gente não enxerga também benefícios que podem existir. Sim, sem E dúvida. existem muitos benefícios. E aí a sua empresa, o seu propósito, falando sobre isso que você está falando, toda essa sua visão que você tem sobre todo esse mercado de tecnologia, de trazer isso, e eu lembro que um dia a gente conversando, eu falei, puta, ô Ricardo, cara, o site do começava pelo site do CREA, que era horrível, para poder tirar pra você emitir uma RT era tenebroso. E eu falei, puta, melhorou bem agora, ainda bem que chegou um cara para falar de tecnologia nessa parada tão ultrapassada. E de fato tudo começou a mudar. E aí eu pergunto para você de um cara, um professor, né? Foi um instrutor, um professor. Cara, você virou um empresário, você se conectou com associações, você já tinha a sua empresa. Quando você chegou nessa fase, que a gente estava conversando lá fora, que aí você e sua esposa foram buscar outras frentes de estudo, quando você chegou naquela fase como empresário, como era ali para você visualizar o fundo? Porque ali, ó, eu vou te dizer, de 24 para cá são 2 anos, mas eu acredito que a sua ótica sobre a vida empresarial, ela mudou muito. Só de 24 para cá. Sim. E o que fez você chegar nessa ótica de 24, de olhar para a tecnologia, porque ela parou de ser a solução que você entregava e ela explodiu na sua frente? Como foi isso? Eu acho que isso é uma coisa que, lógico que quando você fala da minha área, mesmo lá no começo, né, quase 20 anos atrás, é inerente, né, um profissional da área de engenharia, de tecnologia, ele sempre tem que estar se atualizando. Ocorre que agora, com esse momento que nós estamos vivendo, cada vez mais a tecnologia é para todo mundo. Eu não lembro quem foi que disse uma frase que falava assim, e eu usei muito essa frase já, assim, olha, toda empresa é uma empresa de tecnologia aplicada a alguma coisa, né? E agora o negócio mudou de uma certa forma muito grande, porque logo depois da pandemia, começou a se falar um pouco mais sobre inteligência artificial. Eu não sei se a turma vai lembrar, né? Não sei se você também vai lembrar, mas lembra que estava falando de metaverso? Cara, você lembra dessa história? Familiar, sim, ali na pandemia, todo mundo trancado, né? Modo de dizer, assim, tava naquela coisa toda de pandemia e tal, aí começaram a falar, pô, qual vai ser a próxima tecnologia que vai revolucionar todo mundo em casa? A próxima tecnologia vai ser o metaverso. Todo mundo vai ter um avatar dentro de um mundo virtual. Loucura, né? E tal, vai ter mundos virtuais e não sei o que lá. Aí esse negócio começou a dar uma esfriada e apareceu a IA, a inteligência artificial em paralelo. Você quase não lembrou agora, mas metaverso ninguém mais fala nada. Não foi uma tecnologia que hypou, não avançou. Não hypou, é verdade. E aí, quando veio a inteligência artificial, foi uma coisa muito rápida. Né? Então, há poucos anos, né? E lá na associação, eu ainda, enquanto presidente, em 2024, foi em 2023 e 2024, eu comecei a falar de inteligência artificial lá na associação. Né? Por quê? Porque é uma coisa que eu falei, cara, isso aqui vai mudar o jogo. Né?
E realmente é uma coisa que muda o jogo, a gente estava falando bastante ali fora, e eu diria que assim, pensando nessa minha visão como empresário, tudo, duas vertentes. Uma, voltado a essa transição de negócio, porque todo negócio ele vai mudando com o tempo, né? Especialmente empresas de tecnologia como a minha, com o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, esse é um ponto de vertente, assim, voltado muito especificamente para a área de Que é tecnologia. o que eu te falei, né? Eu que sou chucro lá na DWT, que puxa o cabo e eletricidade com um circuito de força, nunca enxerguei isso. Pra mim foi um soco na Mas testa. você enxerga que eu sei. Mas você, Né? Mas você estuda, mas você da tecnologia, cara, você conseguiu visualizar isso antes, né? Então, aí tem isso. Então, eu quis levar para as pessoas também, né? Então, né, que foi o que eu levei lá na associação, né? E dentro da empresa, enfim, para quem está próximo, digamos assim, né? Lá na ZEC, recentemente eu fiz lá um café da manhã só para associado, lá um piloto lá, umas 15 pessoas, só para a gente bater um papo sobre esse assunto, né? Empresários lá da área de indústria e tal. Então, esse é um viés, né, da questão da IA e a mudança dos negócios. E tem um outro viés que, cara, é o aprendizado nosso mesmo, sabe? Assim como gente, como pessoa. E eu acho que, às vezes, a gente, quando começa a mudar a visão, a nossa visão de mundo, a gente começa também a se portar diferente e a ter resultados diferentes. Tem aquela frase que a gente vê bastante na internet também, você não pode esperar resultados diferentes tendo os mesmos comportamentos. Exato. Não dá. Não dá. Então você precisa mudar. Então, pra gente, se eu quero um resultado melhor, se eu quero um resultado diferente do que eu tô tendo, eu preciso aprender alguma coisa. E dentre esses aprendizados, né, estava compartilhando contigo ali um grupo de empresários que eu participei, com um amigo nosso, Edmar, né? Edmar, meu colega lá de turma, pessoa. Edmar é meu irmãozão, um beijo no coração. Beijo pra você, Edmar. Irmãozão meu, de longa E aí, não, acho que foi o primeiro dia, chegou, você conhece o Diogo? Acho que vocês conversaram alguma coisa e... porque eu sou de Guarulhos, você descobriu se era de Guarulhos também, né? Exatamente, aí chegamos no seu nome. E aí, cara, nesse treinamento foi uma coisa que... Primeiro dia de treinamento, Edmar presenciou esse dia aí. Tava lá. E aí o nosso instrutor lá, né, perguntou pra mim, Tiagão Floriano, perguntou para cada um que foi buscar. E para eu explicar essa segunda vertente de aprendizado, né, não só técnico, né, não só como gestão, mas um aprendizado, né, como pessoa mesmo, que eu acho que isso que acaba levando a gente a melhorar nas outras questões da vida, eu respondi para ele, né, quando ele me perguntou o que eu fui buscar lá, eu falei assim, olha, eu quero ir para um próximo passo. E eu não sei o que eu preciso aprender, o que eu preciso saber para dar esse próximo passo. Então eu estou aqui para aprender alguma coisa a mais e eu espero que aqui eu encontre esse aprendizado para eu dar o meu próximo passo. E aí aconteceram coisas que você já sabe que realmente lá foi um local, dentre outros cursos, treinamentos e aprendizados, estudos, livros, né, que a gente busca. A Érica também, a gente tem um aprendizado conjunto, que a Érica fez também esse treinamento, né, e a gente busca justamente esse autodesenvolvimento, né, para que a gente possa quiçá iluminar também a vida de outras pessoas, né? Sem dúvida, porque começa a ser um compromisso pessoal de que assim, cara, a gente que busca muito estudo, que a gente que trabalha muito, que se dedica muito em prol de um sonho, em prol de algumas coisas, cara, eu pelo menos começo a perceber que eu quero, obviamente, que amar meus filhos é muito fácil, né, cara? Amar nossa família é muito fácil, mas você começa a perceber, quando você chega a um nível na vida, você começa a perceber que isso não é suficiente, cara. E que, assim, por exemplo, eu vejo, meus filhos, por exemplo, eles nasceram, um deles nasceu dentro da DWT. E, cara, e as pessoas que são dessa época conhecem ele, pegaram ele, cara, ajudaram ele, beber e tudo. E aí você começa a perceber que se não houver essa conexão entre essas pessoas, se seu filho não tiver alguém que você se conectou, ele pode sofrer lá na frente. Pode ser mais fácil para ele, para a pessoa que você se conectou, pelo aquele circuito que você formou e você promoveu bem, né, cara? Eu acho que
tudo quando Deus, pelo menos digo por mim, quando Deus me deu as coisas que ele me deu e eu nem tinha competência para receber, ele me deu porque alguma pessoa me trouxe. E aí agora é hora de eu levar para outro também, né, cara? Né? Fazer essa parada caminhar à frente. E aí falando sobre isso, cara, vem tecnologia, porque tecnologia é uma coisa que vira a chave na cabeça da pessoa, né? Sim. E aí você é um cara que sempre foi conectado a isso, a sua facilidade desde o início até chegar na sua posição como um diretor de uma empresa de tecnologia, frente a grandes tecnologias, que é comunicação, processamento de dados, que são coisas sensacionais e coisas muito difíceis de lidar, né, que requer muita inteligência. E aí falar de você receber da tecnologia que você sempre foi buscar, ela começou a te entregar a inteligência, cara. Exato. Como que foi isso? Sabe uma coisa que é muito interessante agora com o advento da IA? Cada vez mais a gente tem que saber fazer as perguntas. A questão mais não é saber dar a resposta. Voltou pro Diogo burro lá do Google, que digitou a pergunta no Google. Não, então, mas você sabia fazer uma pergunta. Aí é que tá. E eu vejo que o Miguel, meu filho, 17 anos, está trabalhando comigo lá. Decidiu estudar a escola de negócios, né, na faculdade, está no terceirão. Outro dia, eu contei essa história algumas vezes, vale a pena aqui compartilhar com o pessoal do Pode Gerar. Eu estava na sala de reuniões nossas lá e ele estava falando alguma coisa, não lembro o tema, mas ele estava perguntando alguma coisa, tal, vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito e tal. Eu disse, espera só um pouquinho. Aí eu abri, né, uma inteligência artificial e comecei a escrever e falando em voz alta, olha, assim. Escrevi um prompt, né, que a gente fala com ela, grande. A hora que eu ia dar um enter, né, para inteligência artificial me responder, ele me soltou um pai. Uma interjeição, né? Pai! Eu falei, parei, né? Eu ia dar o enter, parei. Falei, o quê? Ele, mas com tudo isso de informação que você passou para a inteligência artificial, você disse tudo o que você quer, o que você não quer, os parâmetros, guardrails, né? Que a gente fala lá, né? Você colocou tudo e tal. Não tem como ela te dar uma resposta errada. E aí foi onde, né? Ensinei uma coisa para ele. Olha, tão importante quanto você saber é você saber como você pedir. O quanto mais específico você for para a tecnologia, né, para a inteligência artificial, ela vai te retornar de maneira mais precisa o que você quer. Hoje, estava falando contigo lá fora, nós fizemos uma reunião administrativa na empresa pela manhã, eu e a Érica e tal, e, cara, IA na tela. A gente trabalhando com a IA em tempo real. Já tinha informações, tinha relatório e tal, não sei o que, mas, cara, eu preciso de um dashboard, é na hora que a inteligência artificial faz. Coisa de segundos ou pouquíssimos minutos. Né? Então você consegue ter muitos recursos. Hoje você não precisa construir um software muitas vezes para te resolver um grande problema. Pode ser que você, sabendo pedir adequadamente, você mesmo pede um software, pede uma tela, pede um gráfico, pede um código para quem é desenvolvedor, para quem não é também. Eu desenvolvi um código recentemente sem escrever uma linha de código. Deu para entender, né? Que antigamente você tinha que pensar horas. Cara, você tinha para escrever milhares de linhas, você leva meses para fazer, né? Então, vai bicodando, né, que é o nome que se dá para você interagindo com a inteligência artificial e ela escrevendo um programa, um software para você. Então, vai bicodando. Eu desenvolvi um software e, cara, tá totalmente funcional, com API, com meio de pagamento. Assim, Ricardo, mas você é desenvolvedor? Não sou desenvolvedor. Eu sei como é que funcionam os códigos porque eu estudei lá quando eu era menino. Né? Nunca trabalhei com desenvolvimento de software. Mas eu sei como é que funciona a arquitetura tecnológica. Eu sei como que funciona o meu negócio. Eu sei como é que funciona uma necessidade, ou que eu preciso de uma necessidade na minha empresa. Então, eu sabendo muito bem o que eu quero e os limites que a tecnologia pode me oferecer,
Sim, eu consigo pedir de maneira muito precisa. E ela começa a conectar em tudo, né, cara? Ela seca. Tudo. Eu lá na DW a gente usa o Office 365 e eu uso o Copilot, que ele é residente, sim. né? Já E aí tá é mais embutido fácil, lá. mas eu busco outras foras. Eu Sim. já comecei a ir para fora, mas É. eu hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, eu converso muito com ela. E o engraçado, cara, o que eu acho surreal, há 20 anos atrás eu fui o burro que conversei com o Google pela primeira vez e achei aquilo surreal. E hoje, cara, eu converso com a IA, cara, como uma parceira. Nossa, E ela me conhece já. Eu não sei se você já fez Loucura. isso, mas, cara, no carro, às vezes você tá sozinho no carro, você vai pegar um trânsito, alguma coisa, você tá com alguma dúvida, abre uma inteligência artificial da sua preferência, né? Tem várias que Milhares fazem isso, hoje, é. né? E bota ela no Viva Voz para conversar com você. Eu Você faço vai isso. trocando ideia com Estudando ela. inglês. Estudando cara, inglês. Tudo. O mundo tá na nossa mão, cara. Basta saber perguntar. E aí eu acho que é esse Basta saber onde você quer chegar. E esse é seu novo propósito agora, indo à frente de IA? É isso que... Porque assim, uma coisa é sua empresa rodando e entregando tecnologia com base naquilo. Informação, processamento de dados. E agora você tem um outro trabalho que é voltado a suportar, ajudar, dividir o que você conhece com outras pessoas. Há pouco tempo até, Diogo, eu revisitei uma coisa que eu acho que todo mundo deve fazer, que é tentar buscar o seu propósito. É um tema que às vezes as pessoas não dão atenção, acham que é muito demodê, ou sei lá, pode achar qualquer coisa que for. Mas eu também achei, quando eu fui provocado a fazer esse exercício de achar o meu propósito, né? Porque no final o nosso propósito está também ligado ao nosso negócio. E está ligado à sociedade, ao mundo que vivemos, né? Mas eu falei, cara, já tô aqui, sabe aquela coisa? Tô aqui, eu vou fazer, né? Vai que... E eu me dediquei, né? Eu sou meio que assim, quando eu me proponho fazer uma coisa, eu busco fazer o melhor que eu posso, né? Com as condições que eu tenho ali. E aí eu revisitei isso. E minha origem, como falamos aqui, é ensinar outras pessoas, certo? Sim. Não que eu tenha deixado de fazer isso de alguma maneira, você sabe que eu gosto de dar alguma palestra, falar de alguma coisa que eu sei. Em todo momento, está no seu sangue. Em diversos momentos eu sempre exercitei isso, mesmo fora de sala de aula. E aí eu revisitei isso e eu descobri, não que não possa mudar ao longo da vida, né, ao longo do tempo, mas o meu propósito atualmente, ele é ajudar pessoas e empresas a obter sucesso na vida através da tecnologia e da inovação. Se você pegar esse propósito, você vai ver que, na verdade, é o que eu sempre fiz. Né? Eu nunca deixei de fazer tudo isso. Seja na associação, na SEAG, seja lá na ZEC, seja em outros lugares e na própria empresa minha. Você sempre viveu isso, né? Eu sempre vivi isso. E aí, eu tenho pensado muito e tenho tentado abrir janelas de tempo na nossa agenda, que não é fácil, né? Para falar com colegas, empresários, empreendedores, principalmente, não necessariamente, mas principalmente, para falar sobre tecnologia e inovação. Porque eu vejo que tem muitos colegas nossos que são empresários, que têm operação, que têm estrutura, e que pensam de uma maneira que me bloqueou por muito tempo. E eu vejo que eu tenho tido bons resultados desbloqueando isso. Que é achar que a gente, contratando alguém para fazer aquilo que a gente quer que aconteça, basta. E não basta. Não basta. A gente precisa saber, pelo menos pedir. A gente precisa saber, pelo menos perguntar. Lembra da IA? Tem toda a razão, Acabamos de falar. Então, o empresário não pode omitir a isso, principalmente nos dias atuais. E é uma coisa que é muito meu dia a dia. Então, até fiz o convite para você, né, para você participar aí é um grupo fechado inicialmente, né, que vai ser de empresários aí, para gente, não só para eu falar a verdade sobre IA nos negócios, como aplicar, dizer o que eu estou fazendo lá na empresa, né, mostrar, né, esses códigos que eu fiz tal, e mostrar que outras pessoas que não são técnicas também podem fazer, mas principalmente fazer com que o empresário, além de fazer, tome consciência da
capacidade da inteligência artificial para aplicar nos seus negócios e também fazer com que isso se torne cultura nos seus negócios. A gente não vive sozinho, a empresa não é só a gente precisa de outras pessoas, né? E essas pessoas, elas precisam usar a inteligência artificial, precisam utilizar tecnologia de maneira geral. E se as pessoas não usam inteligência artificial, elas vão ser menos eficientes. Isso vai ser bom para o seu negócio como empresário? Não, vai ser péssimo, porque o seu concorrente está fazendo isso. Um dos seus concorrentes está fazendo isso. Um dos meus concorrentes está fazendo isso, né? Então eu preciso que minha equipe também tenha isso como cultura, porque muitas delas ainda estão na caverna em relação a esse assunto, né? Fazendo aí um paralelo. Elas não entendem, não sabem do que é capaz. E se a gente não tem essa cultura para colocar, e tem que começar por nós, né, que somos os líderes ali na empresa, os sócios, fundadores e tal. Então, se a gente ilumina, né, os nossos líderes para que eles também passem para a operação, para a equipe, todo mundo vai estar alinhado com essa cultura de aprendizado e de tecnologia que está permeando o nosso mundo. Daqui a pouco, muitas áreas, né, não dá para falar que são todas, mas muitas áreas vão mudar a sua forma de ser eficiente no seu dia a dia, talvez mudando drasticamente como a operação do dia a dia acontece por conta da inteligência artificial. Então esse tema é um tema que eu tenho preparado já. Na verdade, eu não queria fazer esses grupos, mas algumas pessoas me pediram até, né? Pô, Ricardo, eu fiz uma apresentação rapidamente. E aí, depois da apresentação, uma pessoa chegou para mim, uma indústria, inclusive é cliente nossa também, na área de telecom, falou, pô, Ricardo, legal, bacana, tá, eu precisava ver, né, essa questão aí de otimizar a operação lá com inteligência artificial na empresa. Quanto custa uma consultoria disso? Eu buguei, né, porque eu não tô vendendo consultoria de... Entendi. Né, eu falei assim, como assim? Eu falei, não sei, cara... Nem sei se eu tenho tempo para fazer uma consultoria, mas de repente, né, eu faço uma visita e... Então, assim, eu entendi que isso é uma coisa que realmente é uma necessidade e que eu acho que eu posso contribuir bastante, né, com os colegas aí, não só dizendo o que eu faço e tudo mais, sou um cara de tecnologia, mas também compartilhando entre todos, né, os participantes desse ambiente. Conectando pessoas, que é uma coisa que você sabe que eu adoro fazer, né, de graça, né, uma coisa que eu gosto muito de conectar pessoas, para que elas compartilhem também o que cada uma está fazendo nesse mundo aí. Que legal, velho. Então é um mix, né, do lado Ricardo França, professor, empresário, né, e agora um cara da tecnologia, da IA, para conectar pessoas e ainda fazer um projeto social também junto com isso. Ajudar a empresa. Porque no final o empresário, se ele tiver esse conhecimento, ele multiplica. É a história da engenharia, né? Então você multiplica. Se o empresário promove isso, ele vai fazer com que o seu pessoal tenha a chance de evoluir, de ter chances melhores dentro da própria empresa, porque vai entregar mais resultado, entendeu? Então o empresário normalmente ele multiplica. E é o que eu estou vivendo hoje, né? Como empresário. Então, acho que eu posso contribuir bastante com os meus colegas empresários nesse tema. Eu tenho certeza, vai ser muito bom, vou participar, vai ser um prazer e eu acho muito, muito nobre, cara, é muito nobre. Todas as suas tarefas que vão ao redor da sua empresa são muito nobres, né, cara? Conectar pessoas, levar informação e, cara, num mundo com tanta coisa acontecendo lá fora, a gente precisa se preocupar também com as pessoas por questão até de sobrevivência, né? Ontem eu tava falando com uma pessoa lá na DWT, que tá prestando serviço para a DWT, e ela tá se relacionando com a Receita Federal. Cara, eu já acho que o nosso estado ele é de uma tecnologia pobre, né? Tudo é demorado, tudo é difícil, nem parece que tem ar. Às vezes eu converso lá com, sei lá, com a pior inteligência artificial que eu tenho lá para trabalhar e depois eu lembro da Receita Federal, daquele processo para subir uma cartinha lá, eu fico me sentindo um índio. Né? Eu falo, puta, e olha que eu sou um imbecil, eu me sinto um índio. Aí falando com a pessoa sobre a Receita Federal, aí ela virou para mim e falou assim, cara, você tem que entender que o, sei lá, agente, o perito, sei lá o nome daquele imbecil lá da Receita Federal, ele não tem obrigação de te responder o e-mail, respondendo a sua dúvida, você tem que subir o protocolo desse... Eu falei, porra, meu, eu fiquei puto com a mulher, eu falei, cara, sendo do Regina, você tava falando essa parada pra mim. Eu falei, meu, que Deus abençoe a IA pra que ela avance e engula essas profissões cretinas, cara. Porque é cretino você pensar num dia de hoje que o cara não precisa te responder um e-mail, cara. É isso.
da Receita Federal. E não é da DWT, o cara da Receita Federal, um funcionário nosso. Mas aí é que tá, né? A tecnologia, ela vai fazer muitas coisas. E olha só, talvez o que essa pessoa que poderia ter um relacionamento com o contribuinte, pô, o cara mais importante de toda a cadeia é o contribuinte. Sem dúvida. Que é ele que segura a peteca, né? Quem paga imposto é o cara que né, paga só todo o resto, inclusive quem não trabalha. Inclusive quem não trabalha. Não vamos nem entrar nesse mérito, mas... mas enfim, o cara não podia fazer relacionamento humano? Pois é, cara. Um e-mailzinho. Cara, ó, tudo Vai bem com caminho. você, contribuinte, né? Porra, desejo que o seu dia esteja sendo maravilhoso. Pois é. Né? Olha só, você está iluminando a vida, né? Olha, orientação. Tô te mandando um link com as instruções, você vai ter que seguir ali. Eu não posso responder aqui no e-mail, mas entra lá. É só fazer o relacionamento humano. É só ser humano, né? É só ser gente. É só ser gente. Porque no final, se todo mundo morrer e só ficar os data centers ligados, né, não vai, né? Porque né, não vai ter manutenção de gerador nem nada, vai desligar. Uma hora ele vai desligar. Né? Mas se ficar só as tecnologias, não tem sentido. Tudo são, né, todas as atividades profissionais, o nosso dia a dia, no final é tudo pelas pessoas. Sim, pô. É esse e, assim, o jogo. A sua felicidade mas tem gente que não entende minha, isso. Né? A minha felicidade não depende da sua e a sua não depende da minha. Eu posso estar num dia ruim, mas eu não preciso desejar que você esteja também. Isso. Pô, cara, é assim, é sobreviver, né, cara? É sobre ser carne e osso. Né? E aí a tecnologia ela vai engolir esse tipo de gente, né, cara? Exatamente. E isso parece que as fundamental. pessoas. E isso é um tema que depois daria até outro podcast, mas as pessoas estão cada vez mais indo para essa linha. Ah, não quero falar com pessoas, não quero. Cara, não faz sentido. É o contrário, a gente tem que entender as pessoas, tem que falar com as pessoas, tem que se relacionar. Eu falo muito lá na empresa, né? A gente empresa de telecom, de telefonia. Falei, gente, olha, nós somos uma empresa de telefonia, tá? Pode usar à vontade o telefone. Liga para os clientes, liga para o fornecedor, liga. Cara, interage. Ah, vou mandar uma mensagem. Putz, você vai pegar uma mensagem e vai mandar aqui uma mensagem. Porra, às vezes a pessoa não vai ver na hora. Vai ver daqui 1, 2, 3 horas. Aí uma coisa que era para uma ligação de 2, 3 minutos resolveria, fazendo uma interação. Mas é isso? Não, não é isso não. É isso aqui. Isso aqui. Espera só um pouquinho aqui. Tá. Cara, tá resolvido. Uma ligação de 2, 3 minutos vira um problema que era para ser resolvido hoje e passou para amanhã. Mas a IA ela vai quebrar isso, cara. Eu tô te dizendo porque, sei lá, na DWT, essa semana, a gente falando sobre um tema, sobre um contrato, né? Nós somos uma empresa de engenharia. Sim. A gente não entende nada de contrato. E contrato fundamental para um trabalho acontecer. Sim. E aí eu peguei e falei, você já falou com os advogados lá? Eu falei, porra nenhuma, chamei na IA aqui, perguntei o que ela falou isso, eu respondi. Eu falei, é o melhor caminho, né? Tipo, que demoraria 15 dias para ser respondido, porque não há conexão, comunhão entre pessoas. Posso fazer uma provocação? Foi respondido rapidinho, por Olha favor. Que coisa sensacional que você acabou de dizer. Por que o seu escritório de advocacia, não sei nem quem é, mas, né? Ou qualquer outro escritório de advocacia, não cria uma IA para o seu cliente. Com guardrails, né, com parâmetros, com a cultura dela, sabendo a cultura da sua empresa, tal, e te entrega uma IA. Porque aí, e lógico, né, de repente com uma validação jurídica, porque eu sempre falo, a tecnologia, seja na engenharia, seja no direito, ou qualquer profissão, ou na medicina que a gente falou aqui hoje, o responsável é uma pessoa. Sim, depois, no final, não dá para falar assim, não, isso aqui que é, né, a IA me respondeu, então... O juiz não vai querer saber que a IA respondeu, que não respondeu. Toda IA textual tem uma mensagem lá embaixo. Olha, isso aqui é um robô e pode falhar, então valide as informações. Hoje, nós fazendo a nossa reunião da manhã, a gente usou a IA e tinha informação equivocada. Nós tivemos que usar um outro modelo lá tal para poder trazer a informação do jeito que a gente precisava. Não dá para você jogar a confiança na mão dela, né? A responsabilidade sempre são das pessoas, né? E isso, cara, eu acho que assim, é uma provocação que a gente tem que fazer entre nós, entre pessoas, porque fatalmente o mundo tende para isso, e para o mundo, acredito eu, e olha que eu não tenho muita informação, mas acredito eu que para a gente não terminar como aqueles filmes de ficção científica, que o robô acabava com tudo e dominava a parada toda,
cara, eu acho que chegou a hora do ser humano, porque a gente já tem essa ficção na cabeça que isso pode acontecer. Sim. Agora o negócio está mudando surreal, você pode criar uma inteligência com seu sentimento, ela pode não ter sentimento, mas ela pode refletir como você refletiria sentindo. Sim. Então ela pode responder como um Ricardo, né, diferente, ela pode ter isso daí, que é o propósito que você está trazendo agora, de trazer essa inteligência. E se a gente, como homens e mulheres, a gente não cuidar um do outro, cara, isso vai acontecer. Aquela ficção ela vai acontecer, cara, porque todo mundo vai querer o caminho. Puta, pra que eu vou chamar um engenheiro? Por que eu vou perguntar pro Ricardo França aqui sobre telecomunicação se eu posso dar uma IA? Cara, não faz sentido. A gente tem que ter entre nós, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô consultando IA sobre gerador para que eu possa aperfeiçoar, eu tenho 30 anos trabalhando com gerador. Cara, mas você sabe, pela experiência e o conhecimento seu, você sabe muito bem os parâmetros que podem ser corretos ou não. Opa, peraí, o que a tecnologia me trouxe de informação aqui, isso aqui é legal. Eu me responsabilizo, não é preciso falar assinar RT. Não, eu vou emitir uma RT e vou me responsabilizar por essa informação. Por quê? Porque eu estudei, porque eu tenho experiência e eu sei que isso aqui é ok. Ou eu sei que isso aqui que eu recebi, eu vou fazer um ajuste e vou encaminhar. Exato. Então as pessoas é que são responsáveis, né, pelos resultados. Então, ao mesmo momento que você tá puxando sobre tudo isso, vai ser um prazer participar do seu evento lá e eu quero aprender muito sobre isso, mas também já te puxo uma provocação para você refletir que tem que trazer as pessoas para se conectar, cara, porque tudo não fará sentido ainda, quanto mais, não importa o quanto inteligente sejamos, não fará sentido se a gente não cuidar um do outro, cara. E a IA, ela traz muito esse propósito, né, cara, da gente se desvincular de pessoas, porque, por exemplo, eu entendo de gerador e me conecto com ela. Eu posso te ajudar. Você fala, puta, Diogo, meu gerador aqui e tal, com tudo que isso aqui está somado. Mas se eu for, por exemplo, querer eu me somar com tecnologia, eu vou ser um banana, porque eu vou confiar numa coisa que eu nem sei, totalmente diferente. Se eu pergunto, pô, Ricardo, tô com essa dúvida. Então, as pessoas ainda serão fundamentais em tudo. E eu acho que é um pensamento, né, quem sou eu para te falar, mas que a gente reflita sobre isso, porque a IA, ela é tudo para nós, mas ela, para um empresário, que é o tema que você está puxando e que você vai trazer, ela é tudo para a gente evoluir. O que a DWT, que eu te falei, que a DWT lá, em novembro eu assumi a gestão executiva da DWT, assumi todos os pilares dela, e cara, 10 anos a DWT coincidentemente fez 10 anos em novembro, dia 4 de novembro. Em novembro eu assumi a gestão executiva, peguei todos os pilares da DWT e assumi como responsabilidade acima dos meus sócios, e de novembro para cá, cara, de janeiro para cá, o que eu aprendi usando IA, eu não aprendi em 10 anos de empresário. É isso. Cara, eu te digo com toda certeza absoluta, de dezembro de 25 para trás, 10 anos para trás, eu nem sei quem eu era e quem era a DWT agora de janeiro para cá, cara, de tão loucura que essa parada é, e que ela vem conectando a empresa e ela me faz conectar as pessoas, ela entende o que as pessoas estão jogando, entende as deficiências, cara, ela consegue me dar insight, aí eu falo, pô, Iá, isso aqui não, pô, isso aí você não vai fazer com as minhas pessoas, mas, pô, isso aqui é legal, vamos jogar junto, e mó barato, né, E aí você continua, né, você vê o que faz sentido, e aí você continua com ela, né, falando aí de chat, né, dessa conversa com a inteligência artificial, e aí dá para falar de um monte de coisa, né, dá para falar de agente de IA, dá para falar de software, dá para fazer uma série de coisas, mas eu tenho inclusive alguns agentes que são automatizados, né, todo dia, 7h30 da manhã tá programado para chegar a mensagem para mim no Telegram com o resumo dos meus e-mails, conforme o prompt que eu já deixei preparado lá para ele, ó, eu quero que você me veja coisas desse assunto nos e-mails e me fala o que é urgente e o que não é urgente, mas é importante. Que loucura, isso aí para mim é coisa de filme, cara. Não, isso não é mais coisa de filme. Não é mais, isso é uma coisa simples, isso que é legal, dá para todo mundo fazer. Bacana, meu irmão. Muito bom, cara. Que papo legal, que sensacional. Pô, sempre bom estar com você, meu irmão. Sempre bom estar com você. Obrigado por você ter vindo. A gente vai chegando ao fim, mas, cara, a sua energia é sempre muito positiva, a sua conexão. Cara, saiba que conhecer você, os lugares que você levou a DWT, você pegou a gente em outros momentos que a gente não tinha noção. Você sempre recebeu a gente muito bem, cara. Então, em nome, não só do meu nome, mas o nome da DWT inteira, cara, você deu referências para nós.
e você nos apoia até hoje, a gente faz essa conexão, você faz isso por nós, engenheiros, você é uma grande pessoa, você é um grande cidadão, você é um grande amigo, cara, então para mim receber você aqui é um grande prazer, eu fico lisonjeado. E aí para finalizar, cara, você tem a sua câmera ali, para que você possa duas coisas, fazer as pessoas refletirem sobre a AI e chamar ela para esse seu novo projeto, e o segundo, convidar as pessoas em geral, cara, para ter uma inspiração com base no que você acredita. Falar o que você acredita e mudar a vida das pessoas. Por favor, Perfeito. A câmera é sua, meu irmão. Essa aqui? Essa aqui. Muito bem. Bom, primeiro sobre inteligência artificial, né? Então, eu vou pedir para vocês seguirem lá o @RicardoRFranca, tá? Que é o meu Instagram, tá, pessoal. Lá também você vai saber dos meus negócios, mas eu acho que muito importante, principalmente você empresário, você de todas as áreas, não é você profissional, mas de todas as áreas você fazer uma reflexão sobre o que você está trabalhando com inteligência artificial. Se você já começou o uso, sensacional, mas é muito importante você entender quais são os limites dessa tecnologia hoje, porque amanhã eu também não sei, né? Talvez nem tenha sido criada ainda essa tecnologia próxima para a gente poder trabalhar nos nossos dias a dias, mas é muito importante a gente entender essa tecnologia para aplicar no seu negócio, para os seus colaboradores e fazer sua empresa produzir mais. Então essa é a provocação que eu faço. Me segue lá que você vai ver alguns conteúdos. Agora o outro tema, que é provocar as pessoas que você acredita que você pode mudar, fazer um mundo melhor. Olha, eu vejo que hoje em dia, eu vou tentar falar para as gerações mais novas. As gerações mais novas, elas procuram ali do menor esforço. E a própria inteligência artificial tem certa culpa nisso. Porque ela deixou as coisas muito mais fáceis. Então, se eu preciso fazer uma apresentação no PowerPoint, eu não preciso gastar mais 3, 4 horas como a gente gastava um tempo atrás. Em 5 minutos, com um prompt simples, ela vai te dar algum resultado. Não vai ser exatamente aquilo que você pensou, algumas coisas vão ser melhores sim, outras coisas não, né, porque você não colocou o seu DNA ali, mas ela vai te entregar alguma coisa. E eu acho que as pessoas têm que pensar muito em relação ao esforço, a persistência. A persistência, às vezes, a pessoa abandona muito rapidamente alguma coisa. Então, para que a gente possa aprender alguma coisa, para que a gente possa ter experiências, você precisa saber que tem um tempo de depuração. Hoje os jovens, eles acabam ficando, sei lá, muito pouco tempo num trabalho. Às vezes ela fica 6 meses, às vezes 1 ano. Eu nem contrato quem fica menos que 1 ano nos lugares. Né? Se é uma pessoa que já tem alguma experiência e fica menos de 1 ano nos lugares, é um critério nosso. A gente prefere não contratar. Por quê? Porque a gente gosta de construir algo junto com as pessoas. E para construir algo junto, a gente não constrói em 1, 2 meses. A gente constrói em alguns anos. E para isso a gente precisa de pessoas persistentes. Então, seja persistente naquilo que você acredita, naquilo que você imagina ser o correto para você, que certamente um dia você chega lá. É isso. Muito obrigado, meu irmão. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado aí pelo seu conhecimento, pelo seu know-how dividido com a gente. Que desejo de coração que as suas palavras, os seus ensinamentos que você transmitiu aqui, tanto que serviram para mim, sirvam para outras pessoas e possam alavancar a vida de outras pessoas. Muito obrigado por você estar aqui, meu irmão. Obrigado. É um prazer ter você aqui. Tamo junto sempre, meu irmão. E é isso aí, pessoal. Nesse final de episódio, a reflexão que eu faço aqui com esse grande amigo é sobre DNA e sobre conexões, sobre amizade. Aqui eu tenho um amigo e ele é uma referência, e falando sobre DNA, falando sobre conexões, falando sobre persistência, falar sobre o que é você sair de um local desacreditado de onde você nasceu, de onde você viveu, se conectar com pessoas, viver uma experiência, chegar em um lugar, e aí depois que você chegou nesse lugar, você não ser um prompt. Você ter o seu DNA e colocar sua energia sobre o que você acredita, sobre o que você faz de melhor na sua vida. Então, o que eu desejo hoje para mim, para nós, é que nós possamos cada vez mais fortalecer o meu DNA, que ele fortaleça o seu, que a gente fortaleça o nosso, que a gente se conecte como pessoas e que a gente use a inteligência artificial não para o menor esforço, mas para que a gente tenha um esforço mais inteligente, um esforço mais dedicado e para que o nosso alcance, para que a nossa entrega possa ser avassaladora e você saia da onde você está e chegue em qualquer lugar.
Então, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado, meu irmão, é um prazer Sensacional. recebê-lo e que a gente daqui possa se conectar com outras pessoas e chegar em outros lugares. Você que acompanha a gente, muito obrigado, que Deus abençoe você com muita saúde e muita disposição para lutar e até o próximo Pode Gerar Energia. Valeu, obrigado.